A paz do Senhor, juventude! Eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, juventude! Eu sou a Kátia Costa. A paz do Senhor, juventude! Eu sou o Cleanderson. A paz do Senhor, juventude! Eu sou Francine. E nós somos aqui da Marcas do Evangelho. Está situada aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E você que está nos visitando, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, todos os nossos alunos e também nossos visitantes. Não deixe também de curtir, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar aí as notificações. E você também terá acesso a outros conteúdos acessando o nosso canal. E estudaremos hoje a lição de número 11 da nossa revista. O título da nossa lição é A Queda de Jerusalém. Então, para começar nossa aula, vamos orar. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Senhor, que o Senhor nos usa como instrumento, como vaso nas Tuas mãos, para abençoar os nossos jovens. Senhor, que essa lição possamos aprender, Senhor, mais e mais de Ti. Senhor, fica conosco, opera maravilha, Senhor, em nosso meio, Pai. E a todos os nossos visitantes também, a todos que estão ligadinhos, Senhor, para aprender a Tua palavra. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, jovens, eu sou o Patrick, estou aqui para a leitura bíblica que se encontra em Jeremias 39, do 1 ao 8. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Negal-Sarezer, Sanguer-Nebo, Serazequim, Rabi-Saris, Negal-Sarezer, Rabi-Magué e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, saindo de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei e pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. E eles o prenderam, fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Riblá, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. E o rei da Babilônia matou em Riblá os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou o rei da Babilônia a todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Essa foi a nossa leitura, jovens. Tchau! E é isso aí, juventude. Eu já falei o título da nossa lição, A Queda de Jerusalém. Nós sabemos que é uma história, assim, triste, muito triste no povo de Deus, mas vamos aprender muito, muito mesmo com essa história de hoje, A Queda de Jerusalém. Mas eu gostaria de trazer, assim, alguns momentos marcantes, trágicos na história de Israel. Um resumo, assim, bem simples, para a gente se envolver aí nessa lição de hoje. Vocês lembram quando Deus retirou o povo do Egito, quando o povo estava no deserto, a caminho de Canaã? Deus sentenciou os que saíram do Egito que não mais entrariam na terra prometida. Por quê? Por causa dos seus pecados. E sim, os seus filhos. Isso foi muito triste na história de Israel. Vamos ver isso em Números 13 e 14. Também, uma outra coisa muito triste na história de Israel, quando na divisão do reino, as tribos do norte se perderam para sempre. Foram dispersos e foi colocado outros povos em seu lugar. Isso já lá no reinado de Roboão, filho de Salomão. E depois, mais para frente, a queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. É a lição a qual vamos estudar agora. Mas aconteceu algumas outras coisas trágicas depois disso. Sabemos que no 2º século a.C., Antíoco Epifânio tentou
acabar com os judeus, devastar a cidade. Ele profanou o templo, tentou acabar com a cultura judaica, com a religião judaica, mas não conseguiu. Isso foi trágico na história do povo de Deus. E sabemos que já na nossa era, no ano 70 depois de Cristo, aconteceu a diáspora. Todos sabemos, mais uma vez, o templo de Jerusalém foi destruído, os judeus foram espalhados entre as nações do mundo todo. E sabemos que já na nossa era, no século passado, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos, com a intenção de que fossem exterminados os judeus do mundo. E sabemos também que em 1948, Israel se torna uma nação e faz esse ano 77 anos que temos o Estado de Israel, que até hoje luta por sua sobrevivência. Então foi um resumo para mostrar para vocês o quanto o propósito de Deus, a misericórdia de Deus acompanhou e está acompanhando a trajetória do seu povo até hoje. Mas o nosso foco, vamos retomar ou voltar lá para 586 a.C., que é a queda de Jerusalém. Depois de algum tempo, uma fome severa se agravou sobre a cidade. A queda de Jerusalém é descrita em detalhes em Jeremias capítulo 52, no segundo livro de Reis, capítulo 25, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 36. A gente vai ver fomes, mortes, destruições, saques, a cidade toda vai ser incendiada e o profeta Jeremias vai falar que a cidade ficou solitária. A queda de Jerusalém significou que as profecias que Jeremias tanto falou para o povo foram cumpridas por Deus. Então, apesar da rebeldia, apesar da infidelidade, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Nós vamos falar também do rei Zedequias. Era um rei fraco, volúvel, cego espiritualmente. Foi colocado como rei por Nabucodonosor no lugar do seu sobrinho Joaquim, como um fantoche, porque, na verdade, Judá estava sendo controlado pelo rei da Babilônia. Ele prestava conta, pagava tributo. Por 11 anos, essa estratégia funcionou muito bem, mas Zedequias não ouviu o profeta que era usado por Deus, avisando que se ele não obedecesse, que Jerusalém seria destruída. O rei Zedequias não se posicionou e não tinha atitude. No decorrer dessa lição, vamos aprender que a desobediência tem preço. Entraremos então no tópico de número 1 da nossa lição, a queda de Jerusalém, e vamos ver como a palavra de Deus se cumpre. Jovens, o significado da justiça de Deus é receber, Deus dá a cada um o que é seu, segundo as suas obras, o resultado das suas atitudes. E o que nós vemos nesse capítulo, que é tão triste na história de Jerusalém, é que Deus cumpre a sua palavra, porque o povo ele foi avisado de que haveria juízo caso eles não voltassem atrás das suas práticas pecaminosas. No caso, nós vemos no livro de Jeremias o quanto Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. Não era só idolatria, era um pecado contumaz, porque muitos profetas, Jeremias foi o principal deles, anunciaram que haveria juízo, anunciaram que eles se arrependessem. Então, olha como Deus esperou, mas eles não se arrependeram. E por isso o juízo se cumpriu, a palavra do Senhor se cumpriu. Não houve arrependimento, mas houve sim o cumprimento da palavra do Senhor com a queda de Jerusalém. Então, o arrependimento era justamente para evitar essa consequência tão grave, que era a invasão da Babilônia e a destruição completa. Então, o povo estava ensoberbecido, orgulhoso, achando que, por serem o povo escolhido de Deus, Deus nunca destruiria Jerusalém, a cidade preciosa, a cidade escolhida. Então, essa soberba, esse orgulho e essa insistência no pecado fez com que a palavra de Deus se cumprisse e Jerusalém fosse destruída. Pais jovens, estamos aqui com o Elton Rocha. Elton Rocha. O que a queda de Jerusalém nos ensina sobre a consequência de nós ignorarmos os avisos de Deus?
Então, nos ensina, né, que a Bíblia fala assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, Deus vem alertando. E aí as pessoas não ouvem, e aí vem a consequência dos nossos pecados, que no caso é o castigo de Deus, a ira de Deus. Estamos aqui com o Alisson. Alisson, o que a queda de Jerusalém nos ensina sobre a gente ignorar os avisos de Deus? Bom, isso mostra que a gente não pode ir contra a palavra do Todo-Poderoso, né? Tudo que Deus falou, né? Através dos seus profetas, né? Através dos seus ministros, né? Tudo aquilo aconteceu, tudo aquilo sucedeu conforme a palavra do Senhor e nós não podemos fugir dos decretos de Deus. Estamos aqui com o Janderson, Janderson, o que a queda de Jerusalém nos ensina sobre ignorarmos os avisos de Deus? algo que nos ensina ali, a queda do povo e a perversidade do povo, a vida no pecado, a vida na prática do pecado, como nosso pastor sempre prega. A pior coisa que nos ensina ali, que acontece com eles, é Deus se afastar deles. Porque quando Deus se afasta, o juízo desce. E aí vem as destruições, como nós estamos vendo nas nossas aulas. Mas o melhor de tudo é viver em obediência, submissão à vontade do Pai, para que Ele se achegue a nós e nós possamos se achegar a Ele de todo o coração. E a gente vai perceber como Deus, ele é soberano. Ele exalta, ele abate, ele entrona reis, ele destrona os reis. E agora Deus vai levantar um rei, Nabucodonosor, uma nação ímpia, para que ele pudesse, através dessa nação, executar os seus juízos sobre o seu povo. O povo que antes estava confiado agora na sua força, nas suas alianças e até mesmo na história em que Deus por muitas vezes interviu. Mas agora esse povo rebelde ao pecado, acharam que eles poderiam brincar com o pecado, com os juízos de Deus e que Deus, ele não executaria sua promessa. Mas agora nós vamos ver esse povo agora entrando em apuros por desobedecerem a Deus. Agora os babilônios invadiram a cidade e a dominaram. E começou a acontecer aquilo que o profeta do Senhor tinha já dado como determinado sobre Jerusalém. O rei Zedequias foge da cidade com seus líderes e é perseguido e capturado pelo exército da Babilônia. Nós vamos ver isso no capítulo 52 do livro de Jeremias, que diz assim, capítulo 52, versículo 7. Então foi aberta uma brecha na cidade. Todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, o qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiram o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando. Então nós vemos aqui o cumprimento dessa profecia. E a gente vai perceber que o rei da Babilônia não tinha pressa para destruir Jerusalém. Ele cercou a cidade e aos poucos ele foi minando as forças do povo. O cerco durou por volta de 18 meses, 1 ano e meio, e chegou ao ponto que o povo já não tinha mais o que comer, já não tinha mais transações comerciais. O povo agora começou a comer até mesmo cascas de madeiras, e com o passar do tempo, as mães começaram a comer os seus próprios filhos devido àquele grande cerco. Então, nós vamos ver que aquele foi um grande e terrível cerco, uma consequência do povo pela sua desobediência. Lembrando, pessoal, que o que nós estamos falando aqui, a queda de Jerusalém, lembrando que esta foi a terceira vez que Nabucodonosor vai a Jerusalém. Nesta terceira vez, foi como se fosse a cartada final. Nabucodonosor como que perdeu a paciência com a cidade. Eles estavam tão desviados, e o interessante é que, assim, a história parece nos revelar que se eles se arrependessem, porque Deus enviou Jeremias e enviou também outros profetas que insistiram com o povo para que eles se arrependessem, para que eles voltassem atrás, para que eles pedissem misericórdia. Mas a soberba, a idolatria, o afastamento de Deus era tão grande que eles estavam insensíveis à voz de Deus. Então, Nabucodonosor já tinha vindo a primeira vez, levado uma leva, onde Daniel e os seus amigos foram, depois voltou mais uma vez e levou mais uma leva, nós vamos falar, e pela terceira vez, então, quando Zedequias, então, foi rebelde, se rebelou contra ele, então foi aí a cartada final, onde a cidade foi totalmente destruída, realmente destruída. Deus é amor,
é justo também. Cada parte dessa destruição tem um propósito de corrigir, ensinar, disciplinar o seu povo. Essa permissão de Deus foi por causa do pecado. Preferiram, então, virar as costas para Deus e viver uma vida de idolatria, desrespeitando a Deus. Em Jeremias 38, verso 20 a 23, diz muito bem isso. Tudo isso foi muito triste na página da história de Israel. Se eles obedecessem, tudo ia ficar diferente, porque Deus foi avisando através dos profetas e era só obedecer que nada disso tinha acontecido. A rebelião do rei da Babilônia foi Zedequias, que preferiu não ouvir o profeta Jeremias e ouviu a voz e a pressão do povo, e então ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que aí não teve nenhuma negociação. Ele foi com sua estratégia para destruir Judá. Zedequias, pela pressão do povo, ele achava que ia ter apoio do Egito e se rebelou. Então foi uma tolice da parte de Zedequias. O que eu acho assim tão interessante, que se você for ler a história, você vê Zedequias acompanhando os reis do passado, os seus 2 irmãos e o seu sobrinho. O que aconteceu e as profecias se cumpriram. Ele estava ali como rei, ele tinha que se posicionar, obedecer a Deus, mas não. Ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor. O rei enfurecido não teve nenhuma negociação. Ele armou uma estratégia para invadir Jerusalém. A estratégia foi, com seu exército, cercar Jerusalém. Ele cercou e ninguém entrava e ninguém saía. Houve fome, as mães matavam seus filhos para se alimentar. Estava um verdadeiro caos naquele lugar e os inimigos ali por fora, cercando Jerusalém. A estratégia do rei Nabucodonosor era o quê? Era enfraquecer aquele povo. Ele não precisou nem de lutar muito na hora que invadiu, porque ele estava enfraquecendo aquele povo. Não é assim nos nossos dias de hoje? Quando há uma desobediência, vem o enfraquecimento. Quando tem um enfraquecimento, vem a invasão dos inimigos. É que traz a prisão e a morte. O inimigo faz dessa maneira em todos os tempos. A estratégia é a mesma. Nós temos a proteção divina e o inimigo fica ao nosso derredor, trabalhando no nosso psicológico, no nosso emocional. Ele vai trabalhando de forma... Ele não tem pressa. Ele vai trabalhando com sua estratégia para, sim, tirar você, tirar eu, todos nós, do propósito de Deus, nos enfraquecer. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, nos alimentando da palavra de Deus. É que nos põe de pé, nos alimentando, obedecendo, ouvindo as mensagens, os conselhos dos nossos profetas, nossos pastores, nossos professores. Assim o inimigo não vai ter uma brecha para poder invadir as nossas vidas. Então, essa história nos traz uma consciência de que nós dependemos do Senhor para ter esta segurança. A palavra, a Bíblia, é o alimento. Nós estamos aqui nos alimentando da palavra. Que aí você vai entender que essa história que aconteceram, aplicando nos dias de hoje, nós vamos precisar de ter esses ensinamentos da palavra para poder não dar brecha para o inimigo. Deus ama quem obedece. A paz do Senhor, jovens! Eu sou o João Guilherme e nós estamos em mais um Você Sabia? Então, vamos falar sobre o cerco que revelou o coração, quando Deus disse chega. Então, pense comigo. Jerusalém estava cercada, 18 meses de terror.
Nada entrava, nada saía. O povo que antes vivia em festa, agora chorava de fome e desespero. As ruas estavam cheias de cadáveres e o templo, que um dia fora o símbolo da presença de Deus, agora era só cinzas e silêncio. A cidade que carregava o nome do Senhor caiu. E não foi por falta de soldados, foi por falta de obediência. Vamos ver então o contexto real e direto. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, cercou Jerusalém em 588 a.C. Ele não atacou de uma vez, esperou e deixou o povo definhar. E a fome se tornou insuportável. O livro de Lamentações relata que as mães chegaram a se alimentar de seus próprios filhos para sobreviver. E o rei Zedequias, que deveria liderar o povo, tentou fugir no meio da noite, mas foi capturado e obrigado a assistir à morte dos seus próprios filhos. E em seguida, ele teve seus olhos arrancados. O homem que se recusou a enxergar a vontade de Deus terminou sem visão. Curiosidades marcantes. A queda aconteceu no 9º dia do 4º mês, que é julho, data que é lembrada até hoje pelos judeus como o Dia das Lágrimas, que é o Tisha B'Av. Séculos depois, o segundo templo foi destruído no mesmo dia. Coincidência? Não. É Deus dizendo que quem não aprende, repete o erro. O exército babilônico derrubou os muros, queimou as casas e saqueou o templo. E os utensílios de ouro que Salomão dedicou a Deus foram levados para palácios de ídolos. E enquanto a cidade ardia, os levitas continuaram cantando hinos, acreditando que Deus ouviria. Mas Deus não ouve louvor de quem vive em pecado. Jeremias, o profeta que foi rejeitado por todos, foi poupado pelos inimigos, porque até o exército invasor reconheceu: esse homem fala em nome do Deus verdadeiro. E a lição que o povo não aprendeu foi que Jerusalém não caiu por falta de muros, caiu por falta de arrependimento. O povo queria as bênçãos, mas não queria obedecer. Queriam o templo, mas não queriam o Deus do templo. Queriam proteção, mas não queriam o compromisso. E é assim até hoje. Muitos querem vitória, mas não querem renúncia. Querem milagres, mas não querem mudanças. Querem sentir a presença, mas não querem viver em santidade. E quantas vezes Deus já te avisou? Quantas vezes que o Espírito Santo te confrontou e você ignorou? E quantas vezes que você já disse: depois eu mudo, depois eu largo esse pecado? Jerusalém também disse depois. E o depois chegou com fogo, com dor e com silêncio. O cerco de Jerusalém é o retrato perfeito do que o pecado faz com a sua alma. Primeiro, ele te afasta um pouco de Deus. Depois te esfria e depois te cega. E quando você perceber, o inimigo já tomou tudo. Mas ainda há esperança. Séculos depois, Jesus chorou sobre Jerusalém. Quantas vezes quis te reunir como uma galinha que junta seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. O mesmo Deus que julgou, ele também chorou. O mesmo Deus que permitiu o cerco, também ofereceu perdão. Jovem, talvez o cerco já começou na sua vida. Você sente que as coisas estão travadas, que o coração está frio e que a sua fé sumiu. Mas Deus ainda está batendo na sua porta. Antes que o muro caia, volte. Antes que o inimigo te destrua, volte. Porque o mesmo Deus que julgou Jerusalém pode reconstruir a sua história. Ele ainda restaura o arrependido, ele ainda cura o ferido e ele ainda liberta aquele que clama. Hoje é dia de romper o cerco. Dobre os seus joelhos, rasgue o seu coração e deixe Deus entrar e mudar tudo. Jerusalém caiu porque quis viver sem Deus, mas você ainda pode se levantar porque Ele ainda quer viver dentro de você. Volte enquanto há tempo. O cerco não é o fim, é o último aviso da misericórdia.
Interessante como a gente percebe como o pecado elimina as nossas forças, ele vai saqueando ao pouco as nossas forças. Porque a gente olha para Jerusalém, Jerusalém era uma cidade de festa, era uma cidade alegre, o povo tinha Páscoa, tinha as festas, a festa da trombeta, toda a história que o povo viveu com Deus, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Então aquele povo alegre que tinha uma história com Deus ao longo de séculos, eles estavam ainda confiados assim nessa história, mas como o pecado ele roubou tudo isso, como o pecado ele tira isso da gente, e às vezes a gente vai vivendo a nossa vida baseado em experiências passadas, em coisas às vezes nós já vivemos com Deus, mas que nós não estamos vivendo mais. Isso foi importante, foi legal, foi muito bom, fez parte da nossa história, mas a gente precisa dar continuidade a essas experiências com Deus. Aquilo que Deus fez lá atrás, ele ainda faz hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, aquela maravilha que tinha acontecido, ainda estava no meio deles. E eles se esqueceram por causa dos pecados, por causa das distrações, por causa do mundo, por causa dos seus pecados. Então, que isso também possa abrir os nossos olhos dessa forma, para que a gente possa perceber que o Deus que fez as suas obras lá atrás, ele ainda continua fazendo. A gente precisa continuar caminhando, continuar tendo experiências com Deus, porque são essas experiências de hoje que vão nos fortalecer para as escolhas que nós temos que enfrentar hoje, para os inimigos de hoje. Sim. Não dava para enfrentar a Babilônia com as experiências do passado. Eles precisavam enfrentar a Babilônia agora, vivendo uma vida realmente com Deus, seguindo a sua lei, a sua direção. E também, pessoal, vamos imaginar a tristeza do coração de Deus com aquela situação trágica que aconteceu nessa queda de Jerusalém. Foram quase 500 anos de história. Pessoal, o que foi destruído aqui? Foi destruído aqui o grande templo de Salomão, que era a glória daquela época. Um templo que foi construído com toda sabedoria, em ouro, em prata, em bronze. Toda aquela glória, aquela maravilha que atraía pessoas do mundo todo a Jerusalém para conhecer. Imaginemos aqui o palácio real que Salomão construiu, a sua casa. Jerusalém era muito linda e, sem contar, que era rodeada de um muro gigante, de uma proteção muito grande, uma cidade estratégica. Então, o povo se via ali confiado. Então, imagine só que coisa triste o que aconteceu. Uma cidade estruturada, famosa, com uma história linda de Davi, de Salomão, tudo se perdeu. Olha o que o erro, o que o pecado faz com uma nação. Pessoal, vamos lembrar que, com toda tristeza em seu coração, Deus permitiu que isso acontecesse. Por quê? Lembramos que a terra de Canaã era uma terra contaminada pelos cananeus. Era um povo idólatra, era um povo como Sodoma e Gomorra. E Deus teve um propósito. Eu vou destruir esse povo. O pecado chegou a um ponto que Deus falou, vou destruir o seu povo e vou colocar aqui o meu povo, para que seja o exemplo para as nações, para o mundo todo. E assim Deus o fez. Colocou o seu povo naquela terra, construiu Jerusalém, abençoou o seu povo. E eles foram duros, foram desobedientes ao ponto de chegar a uma destruição completa. Então, aquele povo foi, durante aqueles anos ali, o povo preparado, os soldados, os profissionais, os sábios, aquelas pessoas assim, preparadas, que trazia crescimento para a nação, foram todos transportados para a Babilônia. E ficou ali em Jerusalém só aquele povo pobre, humilde, os camponeses, que ficou ali aquele restante. O resto todos foram completamente destruídos. Foram para a Babilônia, fugiram para outras nações e os outros foram mortos de maneira cruel, muito cruel. Então, gente, essa é a verdade que a Bíblia nos revela nessa aula de hoje. Jovens, o juízo de Deus é um produto da sua ira, sua fúria contra o nosso pecado, aqui contra o pecado de Israel. Avançando na história, a partir do capítulo 39, as cenas que Jeremias descreve são cenas terríveis, cenas de guerra, cenas chocantes, que se você ler o texto isoladamente, você pode ser tentado a falar
como Deus permitiu tanta atrocidade. Mas nós devemos ter a consciência de que a misericórdia sempre vem antes do juízo. E foi justamente o que Deus fez, enviando profetas, avisando, pedindo para o povo voltar das suas práticas, se arrependerem genuinamente, que Deus iria salvar o povo. Mas isso não aconteceu. E Deus aplicou a sua justiça como era devida. Esse foi um produto da justiça de Deus. O juízo de Deus é um produto da sua justiça. E isso me vem um exemplo interessante que aconteceu com Nínive. Vocês lembram muito bem que o profeta Jonas, Nínive era uma nação que não era de Israel, é uma nação gentia. Jonas foi pregar para Nínive e Nínive se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. E olha quantos exemplos Israel teve em toda a sua história de que, havendo profecia, Deus mandou profetas para poder avisar. E ainda assim, as profecias foram cumpridas. Mas ainda assim, no caso deles, na vez deles, eles não se arrependeram, eles não se voltaram para Deus. Então, o juízo de Deus não é algo injusto. O juízo de Deus é algo justo, porque eles estão vivenciando justamente nesse momento o produto, o fruto do seu próprio pecado. E isso se aplica também a nós. Quantas vezes o Senhor tem nos avisado? Às vezes não precisa de um profeta nos avisar. Às vezes quem vai nos avisar é a nossa mãe, às vezes é o nosso pai, a nossa liderança, o nosso pastor. Eles vão nos avisar para nós sairmos desse lugar de pecado, nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Por quê? Porque lá na frente, se a gente não fizer isso, lá na frente nós vamos, infelizmente, experimentar o juízo de Deus. Isso quer dizer que a aliança foi quebrada. A aliança que Deus fez com o seu povo foi quebrada e Deus deu a eles oportunidade de se arrepender, reatar essa aliança. Mas eles insistiram no erro e foram tão profanos, não conseguiram assim visualizar. Eles estavam de maneira soberba, achando, olha, o nosso Deus nos livrará. Sim, mas a promessa de Deus é condicional, de acordo com a fidelidade deles, de acordo com a permanência na obediência, na aliança de Deus. Então, aconteceu o pior com Jerusalém. E interessante que Deus não poupa ninguém, né, pastor? Deus não vai poupar sacerdote, não vai poupar rei, não vai poupar os profetas que não profetizavam de acordo com a vontade dele. Todos os que não obedeceram à voz do Senhor, eles escolheram o fruto dessa decisão, que foi o juízo. E Deus não poupou nem o seu templo. Deus não poupou o templo, Deus não poupou a menorá, o candelabro, Deus não poupou a arca da aliança. Foi inclusive nesse episódio, né, que a Arca da Aliança ela desaparece. Então, assim, Deus, ele não vai poupar eu ou você ou qualquer um de nós se nós não nos arrependermos do nosso pecado. Não adianta ter um templo bonito, músicas, e se não houver adoração, se não houver um arrependimento sincero. É importante saber essa história, pessoal, porque a partir do momento que você entender com clareza essa história triste, você vai entender com mais clareza também quando você lê Lamentações de Jeremias, quando você lê o livro de Jeremias, quando você lê Ezequiel, vai ser assim mais claro, você vai ter uma compreensão melhor as profecias, com a história e aquilo que aconteceu. E nós vamos ver que nessa situação trágica, antes que Nabucodonosor destruísse por completo, houve profetas que profetizaram de maneira falsa que Jerusalém não seria destruída. Houve profetas que chegou a dizer, não ouçam o que Jeremias está dizendo. Houve profetas que profetizaram a favor do rei Zedequias, a favor do povo. Olha, Jeremias está enganando vocês, não vai acontecer nada com Jerusalém. Olha, parece que a história se repete. Então, nós temos que estar atentos. E quantas mensagens nós ouvimos hoje para realmente desviar, não falar toda a verdade do Evangelho. Que o nosso Deus é um Deus que o seu amor ele é incomparável. Mas nós sabemos também que Deus não tolera o pecado, a injustiça e o mal. Jovem, você não precisa experimentar uma tragédia na sua vida, assim como Jerusalém viveu. Você pode escolher obedecer à voz do Senhor, que vai vir pela sua liderança, pelos seus pais, pelos seus pastores. Escolher obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Deus não escondeu o seu amor por Judá. Assim também, Ele nos ama infinitamente mais do que tudo. Ele sempre deixou claro o seu plano glorioso, que nós possamos estar sempre em comunhão e adoração a Ele,
porque Ele merece toda a honra e toda a glória. E também, pessoal, por mais triste que seja essa história, claro que não é a nossa aula hoje, nós vamos ver a misericórdia de Deus com o povo que foi cativo para a Babilônia. Lá nós vamos ver depois a história de Daniel, seus amigos, a história do profeta Ezequiel, o que aconteceu com o povo. E depois de 70 anos, Deus teve misericórdia e o povo retornou para a sua terra. Mas nesse período, Judá, Jerusalém, ficou uma terra devastada, ficou uma terra inabitada praticamente. Deus então cumpriu o seu juízo. Que possamos aprender com esta aula maravilhosa tudo isso que você ouviu nesta aula. Olá, queridos. Imaginem a cena. O ano é 586 a.C. O lugar é a cidade que deveria ser a capital da paz, Jerusalém, mas não a paz. Há gritos, a fumaça subindo aos céus e o cheiro de queimado domina o ar. Os muros imponentes foram rompidos. O Templo de Salomão, a joia da arquitetura sagrada, onde a glória de Deus habitou, está em chamas. Fala, galera! A pergunta de hoje nos leva para o dia mais triste do Antigo Testamento. Vocês pediram para eu explicar a trágica queda de Jerusalém e como Deus pôde permitir tal destruição sobre o seu próprio povo. Para entender isso, precisamos olhar para três coisas: o cerco, a destruição e, o mais importante, a razão teológica. Não foi apenas uma derrota militar, foi um decreto divino. Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, não chegou de surpresa. Foi um processo. O rei de Judá, Zedequias, quebrou sua aliança e se rebelou. A resposta da Babilônia foi brutal. Eles cercaram Jerusalém por cerca de 18 meses. Imagine isso, jovens. 1 ano e meio sem comida entrando e sem ninguém saindo. A fome foi tão severa dentro dos muros que o livro de Lamentações relata cenas de canibalismo por desespero. Quando a brecha foi finalmente aberta no muro norte, o exército babilônico entrou como uma inundação. Zedequias tentou fugir à noite, mas foi capturado, viu seus filhos serem mortos e depois teve os seus olhos furados. Ele foi levado acorrentado para a Babilônia. O general babilônico Nebuzaradã recebeu a ordem de queimar tudo. Você pode perguntar: e o palácio real? Queimado. E as casas dos nobres? Queimadas. E o templo do Senhor? Totalmente destruído, queimado. Os utensílios de ouro, de bronze consagrados a Deus foram saqueados e levados para os templos pagãos na Babilônia. Parecia que os deuses falsos da Babilônia haviam vencido Yahvé. Mas será que foi isso mesmo? Aqui está a razão teológica. Aqui está a chave para a EBD de vocês. Israel não perdeu porque a Babilônia era forte. Israel perdeu porque Deus se tornou inimigo deles. O profeta Jeremias passou 40 anos avisando. Ele dizia: não confiem no templo como um amuleto da sorte. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir esse lugar como destruiu Siló. O texto de Crônica 36 diz que o Senhor lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras, até que a ira do Senhor subiu contra seu povo e não houve mais remédio. A expressão não houve mais remédio ou não houve cura é aterrorizante. O povo cometeu 3 erros fatais. Primeiro, idolatria. Trocaram o Criador por deuses de madeira e de pedra. Segundo, injustiça social. Oprimiram o órfão, a viúva e não libertaram os escravos. Em terceiro lugar, violaram a lei do sábado, não deram descanso à terra e nem honraram o tempo de Deus. A Babilônia foi apenas um martelo na mão de Deus.
Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus usou uma nação pagã para disciplinar sua nação santa, porque a santidade de Deus não tolera o pecado na vida de ninguém. Jovens, o que aprendemos com a cinza de Jerusalém? Aprendemos que Deus é paciente, mas não é conivente. Muitas vezes vivemos como o povo de Jerusalém. Achamos que porque somos cristãos, porque vamos à igreja ou porque nossos pais oram, estamos blindados contra as consequências do nosso pecado. Achamos que o templo, que é a nossa religiosidade externa, vai nos proteger. A queda de Jerusalém nos ensina que Deus prefere destruir o templo do que permitir que o seu povo viva no esconderijo da hipocrisia. Ele prefere nos disciplinar severamente a nos deixar confortáveis no pecado que nos mata. A graça é imensa, mas a teimosia humana pode levar a um ponto de ruptura. Não esperem os muros caírem para você voltar para Deus. Mas a história não termina em cinzas. Mesmo enquanto Jerusalém queimava, Deus comprou um pedaço de terra em Anatote. Por quê? Para profetizar que haveria um retorno. O juízo de Deus sobre seus filhos nunca é para aniquilação, é para correção. 70 anos depois, eles voltariam curados da idolatria para sempre. Se você sente que muros estão caindo na sua vida por causa das suas escolhas erradas, saiba disto. O juízo de Deus é severo, mas a misericórdia dele é eterna para quem se arrepende. Não brinque com a santidade de Deus, mas nunca duvide do amor dele que reconstrói sobre as ruínas. Que essa lição grave o temor do Senhor no coração de vocês. Deus abençoe vocês, galera. Até a próxima aula. E que possamos ser como Jeremias, que no meio de uma geração perversa, desobediente, totalmente na apostasia, ele se manteve fiel a Deus e foi até o final do seu ministério. Até os 40 anos do seu ministério, ele pregando para um povo, como um pastor que prega para uma igreja e que você não tem uma conversão. Imaginou você pregar numa igreja durante 40 anos não ter conversão? Mas ele se manteve fiel ali com Deus até o fim. Que possamos ser eu e você sim, fiéis a Deus até o fim do nosso chamado. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com um pesar, mas com um coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.
E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que provocou a queda de Jerusalém? A ausência de líderes experientes. B. A corrupção espiritual e a desobediência do povo. C. O poder militar da Babilônia. Ou D. A falta de alianças políticas com outras nações. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, nosso tempo acabou, e se você colocou letra B, a corrupção espiritual e a desobediência do povo, meus parabéns, você acertou. Segunda pergunta: o que a queda de Jerusalém revela sobre o juízo divino? A. Que o juízo de Deus é tardio, mas inevitável. B. Que o castigo é sempre resultado do acaso histórico. C. Que Deus pune sem oferecer misericórdia. Ou D. Que a justiça divina é imprevisível e sem propósito. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando para o meu relógio, parece que nossos 10 segundos já se foram. E se você colocou a letra D, que a justiça divina é imprevisível e sem propósito, eu sinto lhe dizer, jovem, que você errou, porque a resposta correta é a letra A, que o juízo de Deus é tardio, mas inevitável. Terceira pergunta: qual foi o maior erro do rei Zedequias durante o cerco? A. Fazer acordos secretos com os príncipes. B. Tentar reorganizar o exército. C. Desconsiderar as advertências de Jeremias. Ou D. Buscar ajuda militar do Egito. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra C, que é a resposta correta. Desconsiderar as advertências de Jeremias. Quarta pergunta: o que a destruição de Jerusalém simboliza espiritualmente? A. A consequência da infidelidade à aliança com Deus. B. A derrota definitiva do povo escolhido. C. O fim da esperança de Israel. Ou D. A vitória dos ímpios sobre os justos. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, acabou nosso tempo, e se você colocou letra A, a consequência da infidelidade à aliança com Deus, meus parabéns, você acertou. Então vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que aprendemos com a queda de Jerusalém? A. Que as tragédias são apenas ciclos naturais da vida. B. Que ignorar a voz de Deus leva à ruína, mesmo entre os que o conhecem. C. Que a fé elimina toda possibilidade de juízo. Ou D. Que Deus sempre muda de ideia diante do clamor humano. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, parece que o nosso tempo acabou, e parabéns para aqueles que colocaram a letra B, que é a resposta correta, que ignorar a voz de Deus leva à ruína, mesmo entre os que o conhecem. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto que foi passado na aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fique na paz e tchau! Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti por essa aula, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor nos concedeu. Senhor, que essa palavra, Senhor, essa semente não seja arrancada do coração de cada jovem aqui, é o que eu te pedimos em nome de Jesus. Tchau, jovens! Tchau, jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Aproveita esse momento para você... Aí agora eu vou... Tem que lembrar aqui, ó. Não deixe também de curtir, não deixe de se inscrever em nosso canal. E capturado. Lá vai. Salve, irmão, que passei.
Polícia, é. Garoto! Possamos ser igual Jeremias, né? Mesmo sem casar, se manter fiel. Não fala assim não, pai. Deixa os jovens matrimônio pra casar lá, pai. Não, aí não, ué. Todo mundo tem a noção pai. de Jeremias. Você tá correndo risco aí, você fala pras meninas que tá te ouvindo que você não vai casar, que não quer casar, rapaz. Mas Jeremias não era casado. Aí não, ele ia estragar ela toda. Nossa, vai pro cortar isso. É meu, né? Nossa, acabou É de sua meu. vida agora. Ele tá animado pra casar. Nós vamos rir Ele tanto não quer nessa ser igual aula. Jeremias. Não quer. Só na fidelidade. Fala assim, que vacilo, hein? Nossa! Ai, ai. 7 de dezembro, grava aí. 7 de dezembro. Tipo assim, ela rindo, né, por ele ser solteiro. Mas ela também é rindo. Não é isso. Não é isso. É você. Tchau, jovens. Tchau, juventude. Tchau. Jovem! Nós não vamos dar um tchau assim, não, né? Não. Vamos ter uma coisa mais bruta. Tchau, juventude. Falou, juventude! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?